Oi, a paz do Senhor, Fórum de Teologia e amigos do meu canal Apaixonados por Teologia. Bom dia! Quem fala aqui agora é o vosso amigo Érico Lucena. Para quem não me conhece, esse é o meu nome. E eu gostaria de falar sobre um tema que está sendo muito debatido esses dias aqui no grupo. E o pessoal diz, que Jesus era grego e que Jesus ele somente é apresentado por pessoas que escrevem em grego, E eu queria derrubar um pouco essa falácia hoje, comentando um pouco somente sobre esse tema. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que eu vou estar gravando sempre vídeos aqui no canal, para vocês se inscreverem no meu canal, se inscreverem no grupo Fórum de Teologia, no canal Fórum de Teologia, que eu vou deixar aí na descrição o link, e para vocês deixarem aí já o seu joinha de antemão e que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa especificamente, para vocês deixarem um comentário aqui no vídeo, que eu vou estar falando. Se for muito pedido, se o pessoal falar muito, eu quero que você fale sobre isso, eu vou estar falando sobre esse tema. E eu quero falar se Jesus era grego. Que, desculpa o riso irônico, para mim isso é uma piada, Porque Jesus ele tem mãe judia, Maria era judia. Jesus ele nasceu em Israel, ele era judeu, e todo o processo da vida de Jesus tem rituais judaicos. Eu não vou falar exatamente de onde Jesus nasceu e essas coisas, porque todo mundo já está careca de saber. Eu vou pular, Eu vou ler aqui primeiramente Lucas, na Bíblia de Jerusalém, capítulo 2, versículo 21, E vamos ver o que acontece aqui em Lucas 2, 21, e vamos comentar sobre isso. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Então, no 8º dia, conforme a cultura judaica, Jesus foi circuncidado, E no dia dessa circuncisão ele foi colocado o nome de Jesus, porque isso era parte da cultura judaica. Na circuncisão se lhe dava um nome ao menino. Isso aconteceu com João. João, no dia da circuncisão, foi lhe dado o nome de João, Então, parte da cultura judaica, o menino na circuncisão ele recebia o nome. E foi isso que aconteceu com Jesus. Outro fato que mostra que Jesus era judeu, que sua família era judia e que ele é judeu por causa disso. Vamos ver em Lucas 4, 14 e 15. Lucas 4, 14, 15. O que diz? Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região, circunvizinhança, e ensinava na sinagoga e era glorificado por todos. Ou seja, Jesus, ele ensinava na sinagoga, Jesus, ele ensinava na sinagoga, então ele, por esse motivo, ensinava e falava com os judeus. Ou seja, Jesus ia nas sinagogas e tinha contato com fariseus, com saduceus. Ele falava na sinagoga, Então, ele estava em Israel. 90% da pregação de Jesus de Nazaré foi no Mar Negro, ali na Galiléia. Então, 90% foi em Israel. 10% foi em outros lugares. Muito pouco. A maior parte foi em Israel, Então, vamos ver aqui outra prova,
Eu anotei somente um texto, que é Atos 2, versículos 6 ao 14, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano. 2. Atos 26, 14, perdão. Eu estou usando óculos, né, gente, aqui novo, aí eu estou me demorando em me acostumar. Atos 26, 14. O que acontece em Atos 26, 14? Vamos ver? Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Veja que aqui Paulo conta, aqui vemos, né, Lucas contando o relato da conversão de Paulo. E Paulo vê, o povo vê uma luz e eles caem por terra e somente Paulo ouve uma voz. E a voz falava, era a voz de Jesus, que falava em aramaico. Aqui a Bíblia diz hebraico, mas sabemos que os judeus na época falavam em aramaico. Então Jesus fala com Paulo em aramaico, na língua hebreia, né? Então Jesus é judeu. Outra coisa que podemos aqui atestar agora, que Jesus, ele falava hebraico. Mas tudo foi escrito em grego, então Jesus ele era grego, ou temos que entender ele como grego e ele nunca foi judeu? E todo mundo que falava de Jesus só escreveu em judeu. Vamos lá, eu vou derrubar essa falácia com um contemporâneo de Jesus, que inclusive falou de Jesus, porque Flávio Josefo, que é judeu, historiador judeu, ele escreve sobre Jesus em 2 ocasiões, né? Só que os seus escritos estão em grego. Mas vamos ler aqui, eu vou citar somente, não vou ler, partes das obras de Josefo que vão trazer-nos uma ideia, algo muito esclarecedor. Veja que Flávio Josefo, no seu livro Guerras Judaicas, capítulo 6, versículo 96, fala o seguinte, que ele foi enviado por Tito, que Tito pediu para ele, que enviasse uma mensagem para um certo de Escala. E nessa parte do livro, diz o próprio Flávio Josefo que essa carta foi escrita em hebraico, né? Ou seja, os escritos de Josefo estão em grego, mas ele escreve em hebraico para esse cidadão. Também Josefo, no seu livro Guerra Judaica, capítulo 1, parte 1, ele diz que traduz as obras dele para o grego, mas que primeiramente elas foram escritas em hebraico. Tá? No livro Antiguidades, capítulo 20, versículo 11, Josefo, ele diz que ele tinha dificuldade com o grego, e ele era um erudito, ele era uma pessoa que vivia com os gregos e que ele tinha dificuldade de falar grego, que ele tinha sido acostumado a falar hebraico. Então Josefo, ele era um judeu helenizado, que falava grego, mas que tinha dificuldade com a língua grega, e na sua obra ele mesmo assume que ele tinha dificuldade com o grego e que ele estava mais acostumado com o hebraico. Então, só porque temos uma Bíblia que está toda escrita em grego, não quer dizer que haviam personagens judeus que praticavam uma cultura judaica, que falavam hebraico, aramaico? Amigos, isso é negar a própria escritura. Vocês estão negando a Bíblia que vocês lêem, que diz que Jesus ele nasceu em Israel, que ele viveu com os judeus. Os discípulos de Jesus eram judeus, tá? Então vocês que estão teimando em dizer que Jesus não era judeu, me perdoem, vocês estão indo contra as escrituras, tá? Não sei qual é o seu problema, o problema de vocês com o judaísmo, mas vocês estão indo contra as escrituras. E
Eu vou deixar esse vídeo somente por aqui. Eu acredito que eu já falei muito. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixei provado aqui que judeus falavam grego com dificuldade, Flávio Joséfo. Deixei aqui provado que ele traduziu os seus livros, e ainda com ajuda, ele pediu ajuda para traduzir os seus livros do hebraico para o grego. E que Jesus, ele falava aramaico, tá? E isso não é só em uma ocasião não. Em várias ocasiões Jesus falou aramaico. Tá? Quando ele foi curar uma menina, ele falou: menina, levanta-te, talita, cumi, né? Ele também, na cruz, antes de morrer, quando ele falou Eli, Eli, lama sabachthani, isso também é aramaico. Então nós vemos Jesus tendo contato com a cultura judaica, cumprindo a cultura judaica, indo ao templo, falando com os judeus. Quando Jesus, ele fala para a mulher que pede para ele curar a sua filha, e ele fala à mulher que ele não podia dar comida aos cachorrinhos, chama a mulher de cachorrinha. Isso era uma atitude que os judeus tinham quando gentios, a mulher era gentia. Então, quando ele fala para não jogar pérolas aos porcos, é isso se referindo aos gentios, tá? Então, Jesus, ele é amor, é carinhoso, tudo isso, mas ele era judeu. Me perdoe, amigo, se vocês não gostam da minha afirmação, mas Jesus é judeu, ele era judeu. Então, agradeço aí os meus amigos, ouvintes, amigos que estão aqui no meu canal. Compartilhem o meu vídeo, deixem aí o seu joinha, me ajudem, tá? E estarei agradecido a todos vocês que me ajudarem no meu canal. Por favor, digam aí sobre o que vocês gostariam que eu falasse. Eu vou estar falando num vídeo, gravando um vídeo falando sobre esse tema com vocês. Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês e um ótimo sábado.